Graça e paz, amados, a palavra de hoje se encontra em Mateus 17, a partir do verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Vemos aqui algo tão interessante, queridos. Vivemos tomados de muitas preocupações. Sabemos o quanto há desigualdade social sobre a terra. Sabemos o quanto a maioria da população brasileira sofre oprimida por causa das crises financeiras, da inflação, dos impostos exorbitantes. Realmente vivemos debaixo do jugo do pecado. Isso nos traz preocupações imensas. Milhares de pessoas sofrendo com crise financeira. Mas nós vemos aqui os discípulos do Senhor, como Pedro, passando por momentos de dificuldade. Os cobradores de impostos estavam cobrando a Pedro e também ao seu mestre Jesus. Jesus tem pagado o imposto do templo. Esse imposto que era pago no templo era desviado pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes. Abusavam e enganavam as pessoas de uma forma terrível. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas são enganadas até mesmo diante de falsos líderes religiosos, de falsos profetas e falsos pastores. Mas sabemos que a obra de Deus precisa sim de dinheiro. A obra de Deus precisa dos seus fiéis, para que a obra continue avançando pelo mundo inteiro. Nada fazemos sem dinheiro. Mas Pedro voltou preocupado. E agora? O que fazer? Como Jesus vai reagir a essa cobrança? Mas antes que Pedro falasse, Jesus já estava com a resposta divina dos céus. Antes de Pedro abrir a boca, Jesus já fez a pergunta a ele: os poderosos da terra cobram tributos dos teus filhos, da sua família ou dos outros? E Pedro, conhecendo a realidade, disse: dos outros. Ele disse: então os filhos deles são isentos? Não. Então, para que eles não se escandalizem, ou seja, em outra passagem Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo: respeite as leis, respeite as leis, respeite a sua situação financeira. Como servo do Senhor, nós temos que arcar com os nossos compromissos, nós temos que pagar as nossas dívidas, ainda que seja injusto, ainda que estejamos debaixo da desigualdade social. Devemos cumprir o nosso compromisso, porque os servos de Cristo devem ser os primeiros a serem honestos. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, não se preocupe, vai pescar. Pedro era pescador. O primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca,
ali está o pagamento dos impostos meu e seu. Cristo trouxe a providência para que Pedro cumprisse com as suas obrigações. É a promessa de Deus, querido. Se você serve ao Deus Altíssimo, se você a cada dia trabalha com dedicação, com inteligência, com a vocação e a capacitação que Deus lhe deu, e por meio da fé, sempre o Senhor vai te abençoar para que você cumpra os seus compromissos. Não se desespere, confie em Deus, faça a sua parte, faça o possível, que Deus fará o impossível. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa providência, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa graça, Pai. Que possamos a cada dia confiar no Senhor, que possamos também ser fiéis, ó Pai, obedecendo a Sua palavra, entregando aquilo que é devido para que a Sua obra prossiga. E também recebamos do Senhor a providência para cumprir com os nossos compromissos. Abençoe cada lar, ó Pai, dá fé, dá capacitação, abre portas, ó Pai, como o Senhor mostrou de uma maneira sobrenatural na vida de Pedro, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. Compartilhe essa mensagem com todos que você ama e confie que o Senhor Jesus é a sua providência.